Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? É muito bom estar de volta para falar acerca da palavra de Deus. Desta feita, tratando sobre o assunto os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Eu quero enfatizar nessa aula a lição de número 2, cujo tema é Sal da Terra, Luz do Mundo. Esse assunto está contido no Sermão das Bem-aventuranças e eu quero enfatizar para você algo que nos chama a atenção acerca do discurso que Jesus fez para os seus discípulos e para um grupo de pessoas que estavam ali presentes, no intuito de trazer verdades fundamentais acerca da fé cristã. Mas antes de começarmos a aula, eu quero pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Não esqueça de deixar o seu like. Você vai estar contribuindo sobremaneira com o canal, que é uma das ferramentas que eu utilizo para propagar o reino de Deus. Vem comigo, será uma bênção para a glória de Deus. Como de praxe, irei projetar na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco. Peço também que você esteja em mãos com as suas referências, ou melhor dizendo, com a Bíblia Sagrada para acompanhar as referências que serão citadas. Isso vai ajudar bastante no seu aprendizado. Vamos lá. Como eu disse, o título da lição é Sal da Terra e Luz do Mundo, dentro do contexto dos valores do Reino de Deus. A relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O comentarista é o pastor Osiel Gomes. E o textuário dessa lição está em Mateus 5, versos 13 e 14, que nos fala: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A verdade prática nos diz que a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. A leitura diária, que vai de segunda a sábado, nos fala sobre nossas palavras devem ser temperadas com sal, não podemos perder a relevância, Deus o Pai das luzes, a luz como testemunho verdadeiro de boas obras, um tesouro em vaso de barro, andando com prudência e bom senso. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 5, versos 13 ao 16, que diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Olha que texto maravilhoso, que será a base da nossa reflexão. Os hinos sugeridos são 9, 11 e 16 da harpa cristã. E temos uma proposta nessa lição que é estudar sobre a importância da nossa influência como cristãos no mundo. Portanto, vamos analisar esse assunto a partir das metáforas que Jesus utilizou falando sobre o sal e a luz no discurso do Sermão do Monte. Precisamos influenciar o mundo. Não podemos deixar de salgá-lo nem iluminá-lo. O Evangelho nos convoca para isso. Os objetivos dessa lição são apontar a função do sal, destacar a função da luz, e o terceiro, refletir a respeito da influência dos discípulos de Cristo no mundo. Vamos passar por esses assuntos. Na introdução, vale salientar que não basta nos denominarmos cristãos, mas precisamos fazer a diferença. Então, essa expressão fazer a diferença é uma expressão chave para que possamos compreender o propósito de Deus para as nossas vidas. Baseado nisso, irei falar acerca das metáforas para que possamos compreender o que Jesus quis dizer especificamente. O tópico 1 nos fala sobre o sal, que tempera e conserva. Qual é a definição da palavra sal?
é uma substância utilizada como tempero, também utilizada como remédio, como conservante. No grego bíblico há pelo menos 4 significados. A palavra alas, que é um substantivo neutro, pode ter o significado como tempero, como fertilizante, como conservante, e também pode ser usada como expressão de sabedoria e graça no discurso. Um discurso temperado, um discurso com sal. Vale salientar também que, historicamente, o sal deu origem à palavra salário, haja vista que era utilizado também para realizar pagamentos na época em que as moedas eram, na verdade, produtos ou mercadorias que eram usadas como escambo, no sentido de servir como pagamento. Qual a importância do sal? Podemos dizer, relacionado à comida, que ele dá o sabor. Ele, usado na medida certa, irá equilibrar o paladar do alimento. E o que é que isso significa? Uma vida moderada, uma vida equilibrada, de modo que traz a ideia de uma boa influência do crente sobre o mundo. O cristão precisa ser equilibrado. O sal tem algumas funções, como por exemplo, preservar o alimento, ou seja, não permitir que ele se deteriore, ou promover a longevidade desse alimento. Quando não havia tecnologia, o sal era usado para conservar alimentos. Muitas pessoas já ouviram falar no charque, que é vendido até hoje. A maioria das carnes eram salgadas para serem preservadas. Isso nos dá uma ideia de que quando utilizamos o sal, ou quando agimos como o sal da terra, estamos agindo no sentido de preservar as pessoas da corrupção do mundo. O mundo está em processo de apodrecimento moral e espiritual. A referência de 1 João 5,19 deixa muito claro isso. Portanto, nós precisamos, como sal, intervir nisso, no sentido de preservar a vida das pessoas. E o cristão, como ele pode agir como sal da terra, segundo Jesus lhe propôs para ser? Primeiro, precisamos influenciar o mundo. Ou seja, os valores morais e espirituais do Evangelho de Cristo que reinam sobre a nossa vida, eles se opõem aos valores do mundo. Por isso, nós precisamos espelhar esses valores na vida das pessoas. A nossa identidade é o que vai demarcar o nosso espaço e o que vai mostrar para as pessoas que nós somos diferentes e estamos ali para propor algo diferente. É o reino de Deus na sua etapa presente que é implantado no nosso coração e que vem sobre nós com o peso da responsabilidade para que possamos implementar também na vida de outras pessoas. Para tanto, precisamos ter equilíbrio nas nossas ações. Há um texto em Provérbios que diz: achaste mel, come o que te basta, para que você não venha se fartar dele e vomitar. Esse texto ilustra muito bem o que é ser equilibrado. Porque mel, num contexto geral, é um alimento saboroso. Mas se nós comermos demais, iremos ficar fartos do mel, enjoados do mel, a ponto de colocar para fora. Se comermos de menos, não irá nos satisfazer. Então, precisamos consumir na quantidade adequada. Isso nos dá uma ideia de equilíbrio. Nem tanto, nem tão pouco. Não podemos ser omissos e também não podemos extrapolar de acordo com aquilo que a Bíblia nos orienta que façamos. Precisamos ser equilibrados
Por isso devemos agir como sal da terra, conservando, propondo sabor, permitindo com que as pessoas sejam impactadas principalmente pelas nossas atitudes. O segundo aspecto, tópico 2, a luz ilumina lugares em trevas. Foi uma outra metáfora que Jesus usou, falando desta vez sobre a luz. E qual é o conceito físico e metafórico? Que a luz procede dos corpos celestes. Alguns têm luz própria e outros não, apenas refletem. Então temos dois exemplos, do Sol, que tem a luz própria, e da Lua, que reflete a luz do Sol. A lâmpada, nós entendemos que é um instrumento artificial mecânico criado pelo homem para emitir luz. E alguns tipos de lâmpada são acesas através do fogo, as mais antigas principalmente. E esse fogo faz com que a luz se propague. E qual é a proposta da luz? Iluminar o ambiente aonde ela está posta, para que a escuridão não domine, para que haja transparência, para que haja claridade, para que haja luminosidade, para que haja visibilidade. E quando falamos isso do ponto de vista bíblico, podemos ver várias referências acerca de como a luz pode ser aplicada. Salmo 104:2, Tiago 1:17, João 1:4-6. Salmo 119, 105, o texto clássico. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O próprio texto de Mateus 5, que diz que nós somos a luz do mundo. E o que eu posso dizer sobre o cristão como luz? Nas palavras do mestre não há dubiedade. Observe que ele não disse, vós deveis ser a luz. Ele disse, vós sois a luz. Ou seja, o cristão já é a luz. O que se espera dele, portanto? Que ele ilumine os ambientes aonde ele frequenta. Jesus faz uma alusão às boas obras que devem ser produzidas por cada um de nós. Essas obras se caracterizam pela fé, pelo amor que são manifestos na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. Logo, qual é a vontade de Deus para nós? Que as nossas obras resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens, e estes glorifiquem a Deus. Por isso que eu disse no início, somos espelhos da glória de Deus. Então, quando agimos com bom testemunho, praticando as boas obras, essa luz que irradia de nós, ela alcança as pessoas. O subtópico 3 nos fala sobre a luz em lugares de trevas. Veja a comparação que Jesus faz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Ou seja, a luz, quando está no ambiente, expõe tudo que está ali. E as trevas não podem prevalecer. Portanto, nós como cristãos somos luz do mundo, e onde há luz, as trevas se dissipam. Nesse sentido, precisamos espalhar a luz por meio da vida de Cristo em nós. Por isso devemos ficar no lugar que fomos chamados para ficar. Entretanto, precisamos atentar para algo importante. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Lembra da parábola das 10 virgens? Lamparinas acesas. Por quê? Sinal de que tem azeite, sinal de que o Espírito está presente, sinal de que há boas obras, sinal de que se está influenciando, sinal de que as trevas foram dissipadas, sinal de que estamos cumprindo o propósito que o Senhor estabeleceu para que nós façamos. Somos
além de sal da terra, luz do mundo. Um outro aspecto da lição é o tópico 3, que nos fala sobre discípulos que influenciam. E dentro desse tópico, três aspectos eu quero falar para vocês: sendo sal, sendo luz e a influência cristã. Sendo sal, olha que interessante, o sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. É interessante nós imaginarmos isso porque não enxergamos o sal na comida, mas podemos sentir. Se há pouco sal, o paladar acusa; se há muito sal, o paladar acusa; se não há sal, o paladar acusa. Portanto, nós, mesmo com discrição, mesmo estando atrás de Cristo, porque Cristo sempre vai na frente, precisamos marcar presença através das boas obras, sendo sal da terra. Porque o sal, ele tem que estar no saleiro. Porém, o saleiro precisa ser utilizado. E ele é utilizado quando o alimento está posto na mesa para ser temperado. Nós precisamos entender isso de forma muito clara. Cristo nos fez assim. Cristo nos pôs nessa posição. Portanto, precisamos agir conforme a proposta que ele tem para nós. Sendo luz, como luz devemos brilhar. Onde? Na família, na escola, na universidade, no trabalho e em toda a sociedade, ou seja, nos ambientes aos quais estamos inseridos. Tem pessoas que são luz na igreja, mas quando saem da igreja deixam de ser luz. Tem pessoas que são luz em casa, mas fora de casa com os amigos não são. Tem pessoas que são com os amigos, mas em casa não são. E nós fomos chamados para sermos de forma íntegra e ampla verdadeiros seguidores de Cristo, onde quer que estejamos ou de acordo com o que quer que façamos. Não podemos nos esconder. Somos chamados para andar na luz, assim como Ele na luz está, porque assim temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 1, verso 7. Logo, se o nosso caminho é de luz, não pode haver trevas. Eu sempre digo na igreja, e acho importante nós guardarmos isso, que as coisas de Deus são claras, são transparentes, são visíveis. Deus não trabalha com ocultismo, Deus não trabalha com trevas, Deus não trabalha com escuridão, Deus não trabalha com coisas varridas debaixo do tapete, Deus não trabalha com senhas em aparelho celular. Precisamos ter uma vida transparente, não temos nada a esconder. Transparente a ponto de que o brilho de Cristo resplandeça em nós e alcance a vida das pessoas. O subtópico 3 nos fala sobre a influência cristã. Paulo diz que nós temos um tesouro guardado em vasos de barro. 2 Coríntios 4, 7. E o que é esse tesouro? A verdade do Evangelho. E o Evangelho é a nossa bandeira em um mundo que já está no maligno. Por isso, nós como cristãos não temos o que ostentar. Pelo contrário, temos uma responsabilidade a cumprir, porque somos embaixadores de Cristo. Uma responsabilidade de quem foi colocado pelo próprio Cristo como sal e luz. Isso se reflete como? Através do fruto do Espírito, que se manifesta em amor, longanimidade, mansidão, entre outros aspectos, que estão listados lá em Gálatas capítulo 5. Portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida e da prática de boas obras levará os homens ou nos levará a glorificar a Deus. Precisamos enxergar prudentemente como devemos andar. Conselho de Paulo em Efésios 5,15. E como devemos andar? Sendo sal, sendo luz.
Foram as metáforas que Jesus usou para que nós sejamos e façamos. Portanto, posso concluir dizendo que neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência do servo de Cristo para promover verdadeiras mudanças. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Mas também é preciso lembrar de que, sem um verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Portanto, guarde no seu coração esse ensinamento e que ele possa gerar frutos na tua vida e que você possa agir conforme Jesus orientou no sermão das bem-aventuranças. Que Deus te abençoe, foi um prazer estar contigo. Se você deseja ser um colaborador do canal, está aí na tela um QR Code. Na descrição do vídeo também tem algumas informações. Você vai poder contribuir sobremaneira investindo nesta ferramenta. Tenha uma semana vitoriosa. Aguardo você para uma próxima aula para a glória do Senhor Jesus.